Olá, queridos amigos. Estou gravando este vídeo em el pico de la Cordillera del Tunari, em Cochabamba. Ele tem um pouquinho mais de 5.000 metros. Tá frio aqui, hein? Amigos, esse capítulo de hoje descreve o início da primeira viagem missionária de Paulo, juntamente com seu companheiro Barnabé, e os desafios que eles enfrentaram ao pregar o evangelho. Primeiro, eles encontraram um mágico judeu chamado Elimas, que se opunha à aproximação à fé do procônsul Sérgio Paulo. Em seguida, a forte oposição dos judeus é mencionada quando eles ouviram que a população local estava seguindo esses dois tenazes evangelistas. Paulo fez uma exposição magistral da fé, lembrando o cumprimento da profecia em Jesus. Ele é o Messias prometido. O capítulo começa mencionando que alguns homens de Deus estavam adorando a Deus e jejuando. Entre eles estavam Paulo e Barnabé. O versículo 2 menciona que o Espírito Santo comissionou esses dois para uma tarefa muito especial, que era a pregação aos gentios. Ao chegarem a Pafos, encontraram um mágico judeu chamado Elimas, que estava tentando desviar o governador da nova mensagem, talvez temendo perder a credibilidade com o governador. De imediato, podemos perceber um contraste. Enquanto Paulo e Barnabé se dedicavam a pregar o evangelho, levar Cristo a outras pessoas, havia alguém que procurava afastá-los de Deus. Enquanto alguns estavam procurando fazer a vontade de Deus, outros estavam procurando ir contra a vontade de Deus. É assim na vida, amigos. Temos que fazer escolhas. O versículo 11 menciona que Paulo exortou esse homem ímpio e pronunciou uma sentença contra ele por seus atos ímpios. Elimas ficou temporariamente cego. Pouco tempo antes, Paulo havia passado por uma situação semelhante. Mas, pelo contrário, embora estivesse cego, Cristo havia iluminado sua vida. E agora ele buscava apenas fazer a vontade de Deus. A punição de Elimas teve um forte impacto em Sérgio Paulo. Pelo poder de Deus, creu nele. Depois de navegarem de Pafos, chegaram a Antioquia da Pisídia. O versículo 14 relata que eles entraram na sinagoga num sábado e eles tiveram a oportunidade de falar. Paulo explicou as promessas do Antigo Testamento e que elas apontavam para Jesus como o Salvador de Israel, e que a incredulidade dos líderes o levou a condenar Cristo à morte. Mas Deus o ressuscitou, e somente ele é a justificação diante de Deus. Os judeus e gentios que ouviram Paulo pediram que eles voltassem no sábado seguinte para ouvir mais. E no sábado seguinte, uma multidão vinda de quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Mas o versículo 45 menciona que os judeus invejosos e orgulhosos refutaram e blasfemaram contra Paulo, contra aquilo que ele dizia. Novamente, como Elimas, eles estavam cegos. O orgulho deles, de se acharem superiores e dignos de favoritismo de Deus, os havia cegado. Sua cegueira penetrava em sua alma, lá dentro do mais recôndito da vida. Sua cegueira era espiritual, e isso fazia com que eles perdessem as bênçãos do céu. Paulo os confrontou com suas ações e os lembrou que a rejeição do evangelho os desqualificava para a vida eterna. Em contraste, a humildade dos gentios os tornava dignos da maravilhosa dádiva do céu. Isso nos leva a refletir sobre o cuidado que devemos ter para não cair no perigoso terreno do orgulho. A salvação não tem favoritismo, do tipo, alguns sim e outros não. Claro que não. Nem meu sobrenome, nem meu local de origem, muito menos minha profissão religiosa me qualificam para a salvação. Somente Jesus e minha fé nele podem me conduzir à salvação. Peçamos a Deus que sua palavra nos ilumine e que sejamos canais de luz para os outros. E eu termino esse capítulo pedindo para você olhar lá no fundo, esse lago lindíssimo, aqui, no pico da Cordillera del Tunari, em Cochabamba, fruto da maravilhosa criação de Deus. Que o Pai Celestial acompanhe você no dia de hoje. Em julho de 2024, circulou nas redes sociais o vídeo de um homem em uma festa ao lado de bebidas alcoólicas beijando uma moça. O problema de tal cena é que este indivíduo era um pastor evangélico de uma igreja cristã na cidade de São Luís, o qual cerca de 40 minutos antes de entrar nesta festa, estava na igreja pregando. Sim, da igreja, ele foi diretamente para a festa com a mesma roupa que usou durante o sermão. Entre os comentários que li em uma rede social, várias pessoas condenavam a atitude do pastor, pois o local e a atitude não eram coerentes com um líder religioso que poucos minutos antes estava pregando sobre o estilo de vida cristã. Sabe, quando eu era criança eu sempre ouvia minha mãe falar sobre o perigo do crente Raimundo. Ela então explicava o que tem um pé na igreja e outro no mundo. Hoje eu vejo a serenidade daquelas palavras singelas. Ser cristão é viver uma vida diferente dos não cristãos.
jamais poderemos impactar o mundo com a verdade se nossa vida está apegada à mentira. E a ideia de separação aparece no capítulo 13 do livro de Atos. Nesta sessão se inicia uma nova divisão do livro de Atos. A igreja de Antioquia é o ponto de partida para a obra que está para ser feita entre as nações. O capítulo narra que Paulo foi chamado para sua primeira viagem missionária. Ele partiu de Antioquia com Barnabé e viajou para Chipre e para uma região que hoje faz parte da Turquia. Porém, eu gosto de pensar na ordem dada pelo Espírito Santo de Deus para mostrar a seriedade da missão que eles estavam recebendo. No verso 2 lemos: Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separa-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Saulo e Barnabé foram separados por Deus para cumprir uma missão. E é interessante lembrar que na Bíblia a palavra santo significa exatamente separado. Assim, todo cristão que deseja seguir a Cristo precisa entender que tal decisão exige uma separação com a vida de pecados. Seguir a Cristo é se separar de uma antiga vida para viver uma nova realidade. Não se pode agarrar o pecado em uma mão e querer alcançar a santidade com a outra. A verdade que este texto nos revela é que você não pode realmente dizer sim para o chamado de Deus na sua vida até que você possa dizer não para as coisas que irão te impedir de atender esse chamado. Como bem declarou o teólogo A.W. Tozer, santos sem santidade são a tragédia do cristianismo.